Ô, Calejão, também a gente teve aí, chegamos, né, à conclusão sobre o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não será cassado. Ele continua aí com o seu cargo de senador, diferente do Deltan Dallagnol. E ele disse que já está preparando o apoio dele para o ano de 2026. O apoio do Sérgio Moro para o ano de 2026 me lembra uma história repetida da nossa República, que é o seguinte: 2 anos antes, até 3 anos antes, às vezes, da eleição, começam a ventilar nomes que não têm a menor capacidade de vencer a eleição. Eu sempre trago o exemplo de 2022, né? Em 2019 já estavam falando do Mandetta. O Mandetta é um grande nome. O Santos Cruz é um grande nome. O Luciano Huck é um grande nome. O Danilo Gentili é um grande nome. Tudo quanto é nome que você imagina aí, de gente que tinha a seguinte postura: odeio o Lula, mas o Bolsonaro também não é um cara que eu gosto muito. O pessoal foi lá e apostou, e o Sérgio Moro era um desses nomes. Agora o Sérgio Moro, sabendo que perdeu, né, o timing, falou que vai apoiar o Ronaldo Caiado para 2026. Eu vou tratar como humor essa fala do Marreco. Não sei se você pretende tratar de forma séria. Vamos ouvir? Você... Não, vamos ouvir depois, se quiser comentar aí. Vai. Ou considera voltar a ser um presidenciável no nosso país? Não, nós temos um plano no União Brasil, nós temos um candidato. Claro que isso vai se resolver apenas em 26, mas temos... Parece também um certo desejo da jornalista ou de quem mandou a jornalista perguntar. Não parece? Não tem aquela mesma vibe da pergunta do Aécio Neves? Tem a mesmíssima vibe, exatamente. O governador Ronaldo Caiado como um forte candidato à presidência da República, e o meu plano em 26 é apoiar um candidato que nós consigamos defender as pautas. Eu sou oposição ao governo Lula, pretendo continuar sendo oposição ao governo Lula, e vejo, infelizmente, o país em rumos errados em vários cenários. Entre eles, por exemplo, no aumento da tributação sobre a população e no aumento da dívida pública sem controle de gastos. A União Brasil tem uma pauta que é liberal na economia e que é responsável em relação às contas públicas. O governador Ronaldo Caiado bem representa o partido, se a candidatura dele, claro, se ela de fato se firmar em 2026. Estou falando isso porque são ainda vários anos à frente. Mas também existe um desejo, e não falo pela União Brasil, mas pelo que tenho ouvido das lideranças, um desejo de formar uma frente de centro e centro-direita para que possamos vencer essa página, virar essa página do Brasil dessas políticas erradas, infelizmente, do atual governo. Senador, como é que fica a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o partido dele foi um dos autores dessas ações? Olha, isso foi objeto de ampla divulgação na imprensa. O presidente Bolsonaro, e diga-se aqui a bancada dos senadores do PL, pediram, após o julgamento no TRE do Paraná, que não fosse interposto nenhum recurso, ou que houvesse desistência dos recursos, e infelizmente as lideranças locais do PL do Paraná, notadamente Paulo Martins e Fernando Jacobo, não acolheram esse pedido do presidente Bolsonaro e da bancada do PL. O senhor chegou a falar com ele depois do resultado do TSE? Houve algum tipo de comunicação? Não, faz um bom tempo que não falo com o presidente Bolsonaro, mas agradeço esse gesto que ele tomou publicamente nesses últimos... Olha, quero deixar muito claro, eu sempre fui e sempre serei oposição ao governo Lula. São pautas que eu não acredito e que, infelizmente, eu vejo que levam o país na direção errada. Há um ponto de interrogação quanto ao destino da nossa economia. Isso reflete nos empregos, na renda, mas da minha natureza e também de vários dos meus pares. Eu destaco em especial aqui a minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, que também passou aí por um período difícil desse sofrimento, quando nós fomos descoberto o plano do PCC, não era só contra mim, era contra a minha família. Toda essa pressão e essa perseguição refletindo também, não só em mim, mas na família. Assessoria de imprensa, né, Helder? Mas o melhor é nós deixarmos de lado esse espírito de revanchismo e essa polarização exacerbada que muitas vezes embota o nosso raciocínio e impede que nós busquemos convergências naqueles pontos comuns. Então sou a oposição ao governo Lula. Em 26 estarei defendendo um projeto para derrotar o PT, tendo outros candidatos à frente para buscar a presidência, como o governador Ronaldo Caiado, talvez o governador Tarcísio, talvez o governador Romeu Zema. Mas o fato
é que nós temos que diminuir a temperatura política. E nesse aspecto, quando há a possibilidade de convergir com até políticas do governo Lula, por exemplo, agora em Socorro, Rio Grande do Sul, que é a grande tragédia nacional, eu votaria a favor. Ontem mesmo apresentei uma emenda numa medida provisória, buscando que sejam destinados os recursos do Fundo de Direitos Difusos para projetos de reconstrução no Rio Grande do Sul. Então essa polarização, esse revanchismo, não fazem bem a ninguém e eu não quero entrar nessa pauta. Oposição, sim, mas sem que nós alimentemos essa polarização racional. Mas foi um gesto de boa vontade do Judiciário com o Parlamento? Foi um gesto de boa vontade do Judiciário Pelo com o Parlamento? amor, mano. Julgamento técnico independente. Obrigada. Mano, isso aí é assessoria de. Ele tava indo bem até mandar um exacerbado. Já não é a primeira vez que ele faz isso. A Fono deve ficar doida, mano. A Fono deve falar: porra, você tava indo bem, por que você vai complicar? Bota a palavra fácil aí, Marreco. Agora, duas coisas que me chamam a atenção: a força que ele faz para não desafinar no meio, sabe? Ele fica focado ali, Helder, sabe assim? O cara que tá carregando, equilibrando um negócio, é o Sérgio Moro falando. Ele fica ali, cara, no fio da navalha, para no meio da fala não mandar aí babou a seriedade da mensagem. Agora, cara, assessoria de imprensa, né, do começo ao fim, assessoria de... Isso aí não é uma entrevista. Isso aí é assessoria de imprensa, tudo bem, é uma coletiva que ele está dando. Naturalmente, ele escolheu a dedo quem ia poder fazer quais perguntas, beleza também. Faz parte do jogo. Agora, o que eu sinto, cara, é que houve um movimento. Eu conversei com desembargadores, operadores do direito, jurista, formulador de doutrina mesmo, entre vários, uns 4 ou 5, entre ontem e hoje, Maldonado. Muitos me disseram isso: não, Calejão, de fato, parece que as regras não eram muito claras, considerando o que caracterizaria o abuso do poder econômico durante a campanha. Então, houve, sim, uma questão meio cinza, esse julgamento foi técnico. Eu discordo. Tá? Cara, o problema aí é que toda vez que você ressalta esse adjetivo para falar da justiça ou da economia, você está querendo escamotear o que de fato importa, que é o aspecto político dessas determinações. Pode até ser que é uma zona cinzenta, Maldonado. Pode. Agora, essa mesma zona cinzenta, se eles quisessem condenar o Moro, eles teriam usado a mesma estrutura jurídica, a mesma letra da lei, para condenar o Moro e dizer que foi um julgamento técnico. Você entende? Então existe uma resolução altamente política, que, ao meu ver, vai ao encontro do seguinte raciocínio: o judiciário já está com a mão cheia com o bolsonarismo. Entende? Já não está fácil, velho. Porque o bolsonarismo tem muita força e é, a meu ver, pelo menos, a principal força sociopolítica que oferece risco à democracia brasileira. Então, essa galera... O Moro foi lá, beijou o anel do Gilmar Mendes, você lembra? Ele se humilhou para o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes deu na cara dele com a mão trocada e ele... não, é isso aí, meu senhor. O senhor tem razão, eu sou um otário mesmo. Ele foi lá, beijou o anel do Gilmar Mendes e, a meu ver, chegou-se ao entendimento de que o problema da vez é o bolsonarismo. E todas as outras questões são laterais e secundárias e, portanto, a gente não vai gastar munição e energia com essas outras questões, porque o atual estado de coisas não nos permite fazer isso. Então é óbvio, tem uma decisão política, o Moro sai falando em Caiado, o Caiado não tem a menor chance, a meu ver, posso estar redondamente enganado. Não, você está correto, você está correto. Tem a menor chance, né, mano? Sejamos honestos. E o Moro está querendo, de alguma forma, se desvencilhar do bolsonarismo e bancar o democrata, dizendo: vamos esquecer o revanchismo, eu vou fazer uma oposição razoável e consciente dentro do jogo democrático. Agora, ele é tão burro, ele é tão limítrofe, o Moro, o Maldonado, que ele ressalta os aspectos nos quais o governo Lula está fortíssimo. O Moro, ano passado a economia cresceu 3 vezes o que estava previsto. A taxa de desemprego nunca esteve tão baixa. Você poderia ressaltar qualquer outra coisa. Agora, você é tão fraco que você foi justamente nos aspectos nos quais o governo Lula está se sobressaindo. A despeito disso, não se refletir em termos de popularidade, porque boa parte da população está
afeita ao dogma religioso, Maldonado. Pouco importa a economia, pouco importa o que quer que seja, essa galera não está querendo saber muito de nada, não. Então, é isso, né? Estão querendo lançar o Moro como uma alternativa viável, talvez, para os pleitos seguintes também. Pode ser que a intenção também seja essa, mas ele também não é uma pessoa que tem esse poder todo, né, de angariar votos, como a gente viu ali em 2022, tanto que ele tirou a candidatura dele de lado. E outra coisa, os bolsonaristas não gostam tanto assim do Sérgio Moro, ele tem voto, mas voto de lavajatista, o que é algo bem diferente. Então, o grande nó nessa questão de lançar um candidato para a direita e tentar barrar a reeleição do Lula é você conseguir um nome que não desagrade aquele bolsonarista puro sangue, aquele cara que tenha o mesmo lastro político que o Bolsonaro, e hoje não existe esse nome, né? O Nicolas Ferreira fez uma pesquisa informal no Twitter em que ele colocou qual bolsonarista as pessoas votariam em 2026. Aí tá lá: 1, Pablo Marçal; 2, Michele Bolsonaro; 3, Ema; 4, Tarcísio; 5, Jorginho Melo; e 6, Caiado. Ninguém entra num consenso. Apesar da Michele ser supostamente esposa do Bolsonaro, ninguém entra no consenso. Não existe esse consenso. Mas uma coisa é certa: o Caiado não é a pessoa preferida. Tá? O preferido, digamos assim, o favoritão da galera no momento é o Tarcísio mesmo, que é o cara que pouco se descolou da imagem do Bolsonaro, pouco se desvencilhou da imagem do Bolsonaro, gosta de vez em quando aparecer sendo bravateiro na imprensa, quebrando martelo, comemorando que a polícia passou o fogo em geral, ou como ontem, né, ele celebrando a aprovação da implantação do projeto de escolas cívicos militares aqui em São Paulo, seja na rede de ensino estadual, seja na rede de ensino municipal, e o pessoal celebrando que os policiais bateram em estudantes, e ele nem aí, nem falando nada. Aí mostra, esse cara sim, esse cara é ponta firme. Ronaldo Caiado é um cara da velha política, é bolsonarista? Mas é outra pegada, né, até pelo histórico dele. O Romeu Zema tem aquela pecha de ser meio isentão para o bolsonarista. A gente sabe que ele não é, mas como ele é do Partido Novo, o pessoal não acredita tanto assim nele. O Jorginho Melo, tudo bem, né, se manteve bolsonarista, apesar de ser também da velha guarda da política, mas está como governador de um estado com menor expressão, que é Santa Catarina, não aparece para todo mundo. A Michele é esposa, mas aí ela tem um grande problema que é ser evangélica, né? E o pessoal acha que eu tô falando besteira, mas não é. Ser evangélico pode ser interessante para o eleitor evangélico, mas tirando o eleitor evangélico, muita gente rejeita o político evangélico, mesmo sendo de direita, tá? Mesmo sendo de direita. Porque evangélico é aquilo, cara. O cara é, o cara não é. O cara que não é, ele repele o evangélico automaticamente, mesmo sendo de direita. E o Pablo Marçal, que é um picareta, né? Não sei se convence todo mundo que... Todos eles são picaretas, tá? Mas o Pablo Marçal é um picareta profissional. Ele leva a vida dele sendo picareta, que é a profissão do Pablo Marçal. Não sei se convence alguém. Vai sair esses nomes colocados, de qualquer maneira, tudo muito ruim, como a gente já imaginava dentro da direita, né? Um lixo completo, os nomes postos à mesa pelo Nicolas Ferreira. Maria Aguiar. Alguém conta ao senador que estão ventilando que o partido dele, União Brasil, tem pretensão de apoiar Lula em 2026, principalmente os diretórios do Nordeste? Ainda tem isso, né? Everton Vilhena Cardoso, os caras não têm nenhum projeto sólido para o Brasil, que não seja só o de querer derrotar o PT, mesmo que para isso eles tenham que se unir a algum nazi-fascista. É isso, sempre foi. Julieta Aires, prêmio Lombriga de Dignidade para Moro e Zambelli. Zambelli que teve como padrinho do casamento dela o Sérgio Moro, que não conhece a Zambelli, mas foi padrinho mesmo assim. Tony Barbosa, beijou o anel do ministro Mamendi. Picanha do Marco Bezzi, o Moro beijando o anel do Gilmar. Que cena horrível de se imaginar. Não queria também presenciar nem imaginar essa cena, mas já imaginei. Camila Souza, nem tudo que é legal é moral, um absurdo o Moro estar com essa banca toda. Banca nenhuma, né, porque ele anda bem isoladinho lá no Senado, mas para dar a entrevista ali, ele meteu a mala mesmo. Breno Chaves, que gente estranha. O Marreco esses dois ao lado, e esses dois ao lado são muito esquisitos. Cada trejeito bizarro. Gilberto Cruvinel, o Marreco fala a primeira língua uma língua que é próxima do português. Rafael,
Fala, brothers, beleza? Viram a lapada que Haddad deu no Manezão no Congresso? E Moro na centro-direita é foda, hein? Abraços. Arthur Prado. Helder, você viu o caso dos alunos que tentaram burlar o FIES e tomaram um golpe de advogados? É o típico caso de crime sem vítima que você gosta. Esse aí eu não vi, cara. Depois eu vou dar uma procurada, porque esse aí é o típico crime que eu gosto mesmo. Adoro ver gente que se acha muito esperta se dando mal. Rato Misojólido. É errado desejar um homenagem com Moro e a Conja? É errado. É muito errado, cara. Assim, Muito. errado. É tudo. É muito errado, cara. De verdade, assim. De verdade, mano. De verdade. Sério, sério. Você desejar o mal, por exemplo, para um cachorro que latiu o dia inteiro do lado da sua casa, é mais de boas do que você imaginar isso, tá? Ou propor isso, ou querer isso. É muito ruim, velho. Me desculpa, você tá até bloqueado agora aqui no canal ao colocar essa imagem mental na roda. Já não basta o outro, né, imaginando o Moro beijando o anel do Gilmar Mendes, agora se mete essa. Impressionante como vocês são pessoas péssimas, viu? Muito ruins, tá?